Oi, amigos, aqui do meu canal do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Para quem não me conhece, eu me chamo Juliana Figueiredo e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês quais as dificuldades estou enfrentando no terceiro semestre de psicologia. Bom, pessoal, a minha dificuldade no terceiro semestre de psicologia tem sido a rotina maçante. Porque chega um período, um momento da nossa trajetória na faculdade que já se tornou corriqueiro chegar em casa e ir para a faculdade. E eu trabalho, né? Então, eu trabalho de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. Nesse período aí, eu paro para almoçar, que é meio-dia. Então, meu horário de almoço é do meio-dia até 1h30. E esse período é o período que eu passo com meu filho. Então, de manhã, eu acordo com ele, organizo ele para ir para a escola e ele sai para a escola às 7 horas. E aí, nesse período, eu tenho que aproveitar para dar uma organizada na casa, para ler um livro, para colocar alguma atividade ali já iniciada. E quando dá 8 horas, né, 10 para as 8, eu saio de casa e vou para o trabalho, porque meu trabalho não é tão longe. E aí trabalho, né, das 8 a meio-dia e venho em casa, almoço com ele. E ele fica em casa também estudando, fazendo as coisas dele, tudo mais, brincando, e eu volto pro trabalho. Então, quando eu chego às 5 em casa, normalmente 5h10, 5h15 por aí, se eu não passar em algum estabelecimento, né, uma quitanda, um mercado, alguma coisa assim, que eu vim direto para casa, eu chego esse horário. Então, eu vou comer alguma coisa, vou tomar banho para ir para a faculdade, organizar alguma coisa para ele comer também. Fico um tempo com ele ali de qualidade, brincamos um pouco, nos abraçamos. E depois eu vou para a faculdade, normalmente entre 15 para as 7 às 7 horas eu saio de casa. Isso depende muito aí da aula que eu vou ter. E assim, eu vou para a faculdade, saio da faculdade normalmente 11 horas. Então o horário que eu chego em casa é entre 11h15, 11 horas, 11h15, né? Vamos dizer assim, já aconteceu de eu chegar até 11h30 em casa. Isso também depende muito do ônibus, porque eu pego o transporte público. Então, não é uma coisa que está muito no meu controle. Tem dias que os professores soltam 10 horas, né? Tipo assim, eles liberam, a gente acabou o assunto, eles liberam. Mas tem professores que eles vão pegar até o último minuto e vão te segurar ali. E aí você tem que ficar, porque na chamada, se você sair antes, você recebe falta, mesmo você estando ali o horário todo. Então, isso é um pouco complicado, né? Mas assim, tem gente que tem uma rotina até pior do que a minha, eu sei disso, mas eu tô falando de mim, né? Porque essa questão de rotina é subjetivo, cada um tem a sua, cada um sabe o que é difícil, até porque eu trabalho como empregada doméstica e pelo fato de eu trabalhar como empregada doméstica, a minha vida é correria. Eu não sento, eu não sou uma pessoa CLT que trabalha sentada, né? Que a pessoa que trabalha sentada também tem suas dificuldades, né? Porque fica muito tempo sentado, então às vezes causa dor na coluna. No meu caso, causa dor na coluna também, por abaixa, sobe, pega peso, leva ali, leva aqui, faz uma coisa, faz outra. E eu trabalho muito em pé e muito movimento do corpo. E também, querendo ou não, tem aquela questão do desgaste da mente. Você tem que saber o que eu vou fazer hoje, o que eu vou produzir, o que eu vou cozinhar hoje, enfim. Então, tem toda aquela coisa. Mas eu tenho algumas facilidades. Por exemplo, no trabalho, eu posso usar fone de ouvido. Eu trabalho com fone de ouvido. Então, eu consigo estudar mesmo trabalhando. Então, exemplo, eu tinha alguma coisa da história da psicologia, por exemplo, e aquela matéria ali eu tive um pouco de dificuldade no aprendizado. Isso é só um exemplo que eu estou dando, que essa matéria eu tive no primeiro semestre e para mim foi uma das melhores, eu não tive dificuldade. Mas se eu tenho alguma dificuldade naquela matéria em específico, eu coloco o fone e vou ouvindo ali um outro professor que estiver ali falando sobre a história da psicologia e eu vou conseguindo ali absorver mais o assunto, o conteúdo. Então isso é muito bom. Assim, as pessoas veem a faculdade pronta, mas ninguém fala da parte difícil, né? Que é os trabalhos que tem que ser feito, a dinâmica que exige de nós, os trabalhos que tem que ser apresentados como seminários lá na frente. Assim, já houve períodos de eu ficar com uma dor no estômago muito grande, uma ansiedade fora do normal, da mão suada, eu tremer, eu quase
sabe, querer chorar, entrar em estado de pânico, o corpo ele paralisa, ele fala assim, não, isso aqui você não pode ir para esse lugar, sabe? E a gente está estudando psicologia e as pessoas pensam que quem estuda psicologia, elas vão ter sempre equilíbrio de tudo, assim, elas não vão ter as emoções afloradas, não vai passar vergonha, não vai ter medo, não vai ter desespero, não vai ter ansiedade, não vai ter depressão, sabe? As pessoas, assim, elas pensam que por ser um psicólogo, a pessoa sabe de tudo. O psicólogo não sabe de tudo, ele está ali para ajudar o paciente, ou seja, ele é mediador daquele paciente, ele é mediador da pessoa que precisa se conhecer, ou muitas das vezes descobrir se ela tem algum tipo de limitação, como TEA, né, como TDAH, e assim sucessivamente. Mas eu amo o curso que eu faço, eu escolhi o curso que eu amo. E quando você escolhe algo que você ama, mesmo que tenha dificuldade, você fala que eu não vou desistir. Porque apesar dos desafios, eu amo esse curso, eu quero cuidar de pessoas, eu quero ouvir, eu quero escutar, eu quero acolher, eu quero poder de alguma forma abraçar essas pessoas, porque sim, o psicólogo ele pode, né? Se o paciente der essa liberdade a ele, dele poder dar um abraço, muitas das vezes, quando o paciente, eu ainda não atendi, mas tenho contato com pessoas que já é psicóloga, com pessoas que já é psicoterapeuta, com os próprios psicólogos lá da faculdade, que são meus professores, eles falam, em algum momento, o nosso paciente ele vai estar chorando e a gente vai estar chorando junto com ele, porque a gente é ser humano e aquela história dele vai nos comover, aquela história dele vai nos causar dor, entende? Talvez porque vai mexer em alguma coisa que a gente já viveu ou pelo fato da gente ser simplesmente um ser humano, entende? Então, o curso, ele tem suas dificuldades, não somente com essa questão do trabalho, né, de você ter que organizar tudo, mas na questão da apresentação, e tem sempre alguém te avaliando. Tanto o professor te avalia, como muitos colegas, eles podem dizer o que ela está falando, porque eles estão estudando a mesma coisa que você, né? E aí você, muitas vezes a sua mente te bloqueia, o medo ele é paralisante, e isso é uma coisa que a gente precisa aprender. O medo ele não existe, a gente cria esse medo dentro da gente, que nos paralisa e diz assim, você não vai conseguir, você está fazendo tudo errado, e errar é humano, é errando que se aprende, é isso que a gente precisa falar. Quando o medo vir, você fala, pô, mesmo que se eu errar, eu estou errando porque eu estou fazendo. O pior é você ter medo e deixar o medo te paralisar, ou seja, eu não vou fazer, porque se eu fazer eu vou errar. Mas se você não fizer, você não vai errar e nem vai aprender, nem vai acertar nunca. Você precisa. Inclusive, para fazer esse vídeo, eu sei que eu não estou fazendo um dos melhores vídeos aqui pro canal no YouTube, porém, se eu não fizer o vídeo, né, esse canal nunca vai crescer, esse canal nunca vai, assim, evoluir. E eu também, como pessoa, não vou evoluir, porque o momento de fazer os vídeos, assim, ser muitas coisas é agora. E aí, daqui pra frente, com o tempo, eu vou ficar melhor. Mesma coisa na faculdade. Eu sei que eu tenho minhas limitações na faculdade, muitas vezes momentos de vergonha. Inclusive, o último trabalho que eu apresentei, eu não tive esse medo todo. Por quê? Porque eu já estava preparada, eu orei, eu pedi a Deus para me ajudar, né? Porque eu acredito assim em Deus. Mas também porque eu respirei fundo e falei, mesmo que eu errar, eu vou, entendeu? Eu não vou deixar o medo me paralisar. Até porque meus colegas também erraram. E ali não tem, no meu pensamento, mesmo que alguém me julgue, eles também vão errar, não vão, em algum momento? E talvez eu tenha facilidade em uma matéria, dificuldade em outra, e assim tá tudo bem. E ainda tem também a questão do cansaço físico. Muitas vezes eu estou cansada. Não somente o meu físico, o meu corpo dolorido, porque anteontem mesmo eu estava faxinando na cozinha, da onde eu trabalho. E aí eu faço faxina quinta e sexta. E teve essa modificação agora, graças a Deus, esse ano. Então eu trabalho normal, faço comida e tudo de segunda a quarta. Na quinta eu não faço comida, nem na sexta, mas aí eu faxino. Então, assim, eu faxinei a cozinha. A cozinha é um lugar que demora muito, demanda muita limpeza, muitos detalhes e tal, minuciosos. Então, eu subi escada, desci escada e sobe em armário. E eu já estava com muita dor na coluna. Na quinta-feira eu não consegui ir para a faculdade, porque eu estava cansada. E aí eu me permito esse momento de estar em casa quando eu vejo que eu tô com limitação, porque às vezes eu não posso faltar, eu tenho que ir, não sei o quê. E não é assim. A gente precisa entender que o nosso corpo tem limitação. E eu também sou mãe, né? Eu tenho 2 filhos, um mora comigo.
Eu preciso ter esse contato com meu filho. Se ele precisa de mim, se ele muitas vezes não tá bem, ele tá gripado, alguma coisa, eu devo ficar com ele. E a gente tem isso de muitas vezes se cobrar. Ah, meu Deus, minha faculdade, minhas coisas e tal. A gente vai, mas a gente sabe também que o filho também precisa da gente, sabe? Então, é importante que a gente consiga conciliar tudo e falar assim, eu vou conseguir driblar todas as dificuldades, todos os obstáculos que estão vindo na minha frente e eu não vou desistir. Porque o que é melhor? Você ir mesmo com dor, mesmo com seu filho precisando de você, não sei o que, e acabar desistindo no meio do caminho, ou melhor você parar? Hoje eu não vou, mas amanhã eu irei e cuidar ali daquele momento específico, né? Então, eu tive dificuldades assim na graduação, no início, que eu senti uma dor no ouvido tão grande, eu tive refluxo, gastroesofágico, eu tive que tirar os dentes do siso nessa época, foi momentos assim dificílimos para mim. Nessa época também, do ano passado, no primeiro período, eu acabei me endividando, então assim, foi um misto de muitas emoções, de muitas coisas na minha mente acontecendo, mas tudo isso por um objetivo. Às vezes vem até a vontade de desistir, que isso as pessoas não falam, né? Ah, e aí, como é fazer psicologia? A gente, em momento nenhum, a gente vai querer desistir quantas e quantas vezes. Se eu falar aqui pra vocês, a quantidade de vezes eu já até me perdi. De eu vir assim na minha pensamento, eu vou desistir, parou com isso agora. Só que aí eu lembro, eu sou empregada doméstica e eu não quero ser empregada doméstica pelo resto da vida. Não porque o trabalho não é digno, mas porque eu sei que ser psicóloga, ouvir as pessoas, palestrar, dar um conselho, levar o meu conhecimento teórico, prático para a vida de outras pessoas vai agregar muito, ou seja, é o meu propósito de vida. E eu penso, as coisas mesmo difíceis, mesmo com obstáculo, eu peço a Deus para restaurar minha força, meu vigor, me dar coragem, me dar ânimo e eu vou avante. Eu descanso num dia e no outro eu tô ali. Então, quando o meu corpo ele pede para que eu descanse, eu vou lá e descanso. Então, assim, vem muito, gente. Vocês aí, futuros psicólogos, você que está pensando em estudar, em cursar psicologia, coloque isso na sua cabeça. Vai vir muito medo, vai vir momentos de vontade de desistir, sabe? Vai aparecer algumas dificuldades, alguns obstáculos, mas você tem que driblar todos eles. Você tem que pensar, como que eu posso fazer para resolver isso? A questão de quando a gente vai estudar não é focar no problema, é focar na solução. O que eu posso fazer para resolver isso aqui, sabe? Tem essa diferença. E eu falo isso para vocês porque eu senti dor, era muita dor. E eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer para resolver isso aqui? Então eu gastei o que eu tinha e o que eu não tinha para conseguir ficar boa com o meu ouvido, fui para otorrino, procurei o postinho, tudo que eu poderia fazer financeiramente eu fui fazendo, fui cuidando, fui vendo onde eu estava errando, o que estava causando aquela dor, para que eu pudesse cuidar e sarar. Comecei a tomar medicação e agora eu me sinto bem, eu me sinto melhor, sabe? Então eu fui vencendo os obstáculos. Agora imagina se eu tivesse desistido. E uma coisa que veio na minha mente, que eu vou deixar aqui pra vocês, é o seguinte. Eu pensei assim, se eu desistir agora nesse momento que tá tão difícil pra mim, daqui a 4 anos e meio, quando meus colegas estiverem formados, eu vou tá feliz, porque na minha cabeça era só uma pausa que eu ia fazer, sabe? Eu não ia desistir da faculdade, eu ia só fazer uma pausa. Eu vou estar feliz ou eu vou estar infeliz? Por ver que eles conseguiram e eu não consegui, sabe? E eu não tava no sentido de inveja deles, mas assim, não foi só eu que tive dificuldades. Outras pessoas também na faculdade também teve dificuldades, sabe? Outras pessoas na faculdade tiveram limitações com seus filhos que adoeceram, entendeu? E a pessoa falou pra mim, que é próxima a mim, se meu filho tivesse partido, eu iria desistir da faculdade. Eu senti muito medo de perder meu filho, um filho novo, com 15 anos de idade, sabe? A minha colega. E ela teve ali um misto de emoções de tudo, então não era só eu. E tanto eu quanto ela não desistimos. A gente, uma ajudou a outra com palavras, com fortalecimento, sabe? E é isso, estudar psicologia é maravilhoso, sabe? Mas a gente precisa entender e compreender que a gente também é ser humano e que a gente vai passar por dificuldade. Mas olha para vocês verem. A complexidade disso. Eu estou passando por essa situação toda na graduação, né? Por essas coisas de dificuldade.
Quando eu estiver atendendo alguém e alguém disser para mim, eu trabalho e também faço faculdade, minha vida é corrida, é muita dor, é muita dificuldade, é muito isso, muito aquilo e tal, eu vou saber ouvir essa pessoa e acolher ela porque eu já passei por isso, vocês entendem? Então, assim, a vida é uma escola e a gente precisa estar apto a aprender com ela, aprender a amadurecer com a vida, a falar, vida, o que tu quer me ensinar com isso que eu tô passando agora? Então, isso é muito importante. E eu quero dizer para vocês que vocês me contem como que é a vida de vocês, de quem está aqui inscrito no meu canal e trabalha e estuda ao mesmo tempo. Me conta aí qual é a dificuldade de vocês, como é que vocês fazem para continuar, que eu vou gostar muito. Quem sabe eu não faço uma adaptação aqui, né, para mim. Eu, por exemplo, sempre cozinho, faço feijão, deixo cozinhados nos potinhos, né, congelados dentro dos potinhos, isso me ajuda muito. Sempre procuro fazer arroz ali 2 ou 3 vezes na semana, porque como eu venho em casa almoçar, então eu gosto de comer ali uma comida fresquinha, mas também não precisa ser totalmente congelada. Então a única coisa que eu deixo congelada mesmo é o feijão, que já me auxilia bastante. Então eu gosto de ter frango cozido ou uma carne ali rápida para fazer uma carne fritinha, fazer uma saladinha ali rápida. Como eu tenho essa 1h30 de almoço aí, às vezes eu consigo ler um pouco, às vezes eu consigo chegar a almoçar, vou para minha cama, deito um pouquinho ali, 20 minutos, para quê? Para eu relaxar, porque eu tenho que voltar pro trabalho, o meu trabalho é uma correria. Então, isso é muito importante, mas eu entendo que nem todo mundo vai ter essa mesma rotina que a minha. Tem gente que fica no trabalho, fica 2, 3 horas dentro de um ônibus, então a rotina é totalmente diferente. Mas mesmo assim, gente, é subjetivo. Tudo que o outro vive que eu vivo não é igual, né? Tipo assim, as pessoas dizem, o dia tem 24 horas, mas as 24 horas não é igual para todo mundo, tá? Porque tem gente que tem facilidade para ir treinar, para ler, para comer com calma e tudo mais. Tem gente que tem carro e vai para o trabalho tranquilamente, mesmo que pegue trânsito, tá dentro do seu carro, entendeu? E tem gente que tem moto, pega chuva, tem gente que tem bicicleta, pega chuva, enquanto quem tem carro não pega. Então, a gente consegue ver que as 24 horas que o dia tem não é igual para todo mundo, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.